Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje no programa Doc.com vamos ter duas entrevistas. Vamos receber o Leandro Dias, ele que foi candidato a prefeito de Ponta Grossa em 2012 pelo PSOL. Hoje ele é secretário de Finanças do partido. Vem falar para a gente a respeito dos planos aí do PSOL para este ano, estas eleições municipais que acontecem aí em outubro deste ano. Estamos aqui no Doc.com levando informações com várias lideranças, né? Você já pôde aí acompanhar. Dessa vez o Leandro Dias vem falar dos planos do PSOL. Também vamos ter uma entrevista com o vereador Altair Nunes Machado, Taico, ele que é do PTN, veio falar para a gente a respeito de algumas demandas da região de Uvaranas, que onde ele tem base eleitoral, aí, base de atuação. E neste bloco nós vamos comentar a respeito dos destaques desta semana e começando pela Câmara Municipal de Ponta Grossa. Os vereadores aí estão em um ritmo mais preocupados, aí, a maior parte deles, né, com a eleição municipal, preocupado em estar presente aí nas suas bases eleitorais, até porque a campanha deve começar aí em agosto, né, a campanha mais curta este ano, e as pautas aí de votação da Câmara Municipal estão mais light, aí, digamos assim, né, sem projetos de maior polêmica. E, logicamente, o presidente da casa, o Sebastião Mainardi Júnior, tem falado que tem colocado os projetos que estão com pareceres e que realmente tramitam na casa sem distinguir aí se é polêmico ou não, mas o fato é que a produção mesmo de partidos de discussão e mesmo os projetos do Executivo acabam não rendendo tanta polêmica. Agora, tem um projeto que está tramitando nas comissões internas da Câmara que rendeu polêmica sim, e ele é de autoria do vereador Jorge da Farmácia, do PDT, que até teve uma ideia aí, de repente, de proteger alguns cachorros, né, os animais aí, que estão na região dos terminais aqui de Ponta Grossa, que realmente é um problema, né? Os cachorros que ficam não só perto dos terminais, mas em toda a via pública, os cachorros abandonados aí que ficam perambulando pelas ruas é um problema, mas o projeto do vereador, ele diz que o município precisa instalar casinhas, né? Acomodar os cachorros nos terminais de transporte coletivo. E aí, meu amigo, deu muita polêmica, inclusive internamente entre os vereadores. Teve vereador que, inclusive, sugeriu aí a retirada do projeto. A TV Educativa fez uma matéria em relação a este assunto, que foi repercutido e foi aí pauta nos bastidores da Câmara Municipal na última quarta-feira. Vamos à reportagem. O projeto é de autoria do vereador Jorge da Farmácia, do PDT. De acordo com o texto, o objetivo é dar um local para que estes animais de rua possam dormir. Foi uma procura pelos protetores de animais que veio até o meu gabinete, não foi nenhum nem dois, né? Vieram vários que trabalham comigo, até um deles trabalha comigo. E pediram para que eu viesse estudar essa possibilidade de fazer esse projeto da Casinha dos Cachorros nos terminais. E eu pedi para que o meu gabinete pesquisasse em outras cidades se existia essa possibilidade, né? Se existia em outros municípios. E a gente, graças a Deus, encontramos em algumas outras cidades que existe nos terminais como Curitiba, Piraquara, Campo Grande, Campo Largo. E então eu achei que era viável, achei que era uma necessidade e eu praticamente eu tenho essa certeza que vai ser de bem para os bichinhos. O senhor não acha que pode existir o risco desses animais acabarem se aglomerando nesses locais? Veja bem, hoje eu acredito que não, porque já tem uma equipe de protetores de animais que já não cuida, mas eles já têm zelado por esses bichinhos lá. E os que estão lá. Eu acredito que não vai ter, a não ser que as pessoas de má fé pega os bichinhos nas casas deles e joga no terminal. Se não, acredito que os bichinhos que estão lá já é de longa data, então acredito que não vai ter maior número de cachorro. Quanto à transmissão de doenças, como através de pulgas, por exemplo? Então, como já tem os protetores de animais que cuidam, né, que seria a responsabilidade da zoonose, eles, como já têm dado comida, cuidado com outras patologias dos bichinhos, eu acredito que quando for identificado alguma transmissão, alguma coisa
né, como pulga, etc., né, nesses animais dentro do terminal, tenho certeza que os protetores que de bom coração, com amor aos bichinhos, vão cuidar e vai passar para as zoonoses, que seria de responsabilidade deles. O projeto das casinhas para os cachorros abandonados já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. O relator do parecer é o vereador Maurício Silva, do PSB. Na verdade, a comissão reunida, nós entendemos que esse projeto de lei é inconstitucional. Porque ainda que seja simples, gera uma despesa para o executivo e é uma questão de política pública. Então, as políticas públicas, o planejamento, a organização e a administração das políticas públicas é competência privativa do Poder Executivo, né? O vereador, a questão dele é normativa e não pode entrar nessa seara. Então, na questão da legalidade, nós inclusive temos um parecer do IBAMA e o parecer da comissão vai ser pela inconstitucionalidade do projeto. Basicamente, o que o senhor acha do projeto? Agora no mérito, né, Ney? Eu acho que é um projeto, o mérito dele é duvidoso. Primeiro que o terminal rodoviário é destinado para as pessoas. E se você faz lá um abrigo para cães, automaticamente você vai atrair mais animais. Então nós corremos o risco de ter até alguns animais atacando os munícipes, porque existem cães de rua que são ferozes, né? Nós podemos, de repente, até a questão de doenças, que existe a transmissão de doenças pelos animais, problemas de acidentes no próprio terminal com o próprio transporte coletivo. Então eu acho que essa situação, o que se resolveria no município, teria que ser a guarda responsável dos animais. Eu acho que todo animal no município de Ponta Grossa deveria ser chipado. Toda pessoa que quer ter um animal de estimação teria que ter a responsabilidade dessa despesa pelo chipamento dos animais, para que o município pudesse identificar quem é o dono do animal abandonado e multar o dono por ter uma posse responsável desse animal. Como pudemos ver na matéria da TV Educativa, né, que o assunto repercutiu e teve inclusive esse parecer contrário aí da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Agora esse parecer contrário vai à votação e aí realmente deve render aí também uma atenção maior em cima da Câmara, em cima aí pelos órgãos de imprensa realmente, porque é um projeto que muitas pessoas veem como algo que não precisava ou não vem aí não vem atender o interesse da população. Porque o que seria o correto nesse caso, aí segundo especialistas na área aí de proteção aos animais? Tirar os animais de circulação das ruas, levar até o canil municipal, fazer a castração, dar um destino, um lar, para esses cachorros, alimentá-los lá. Ninguém é contra, que se dê aí assistência e tire aí os cachorros das ruas. Agora, não colocar uma casinha lá no terminal, o cachorro, de repente, para proteger a sua área onde ele habita, pode avançar, de repente, no usuário do transporte coletivo, pode, de repente, aí ficar, transmitir doenças, por que não, se não for bem tratado, e sem falar de que teria que alimentar esses cachorros, dar água, e muitas pessoas podem aí ver os terminais como um local de destino dos cachorros, de repente vira um canil praticamente dentro do terminal aí central e dos outros 3 terminais que existem aqui em Ponta Grossa. Então, é um projeto que os próprios vereadores chegaram a sugerir ao Jorge da Farmácia que retirasse, ele não gostou aí até da iniciativa, falou que se trata de uma iniciativa boa, que ele atende aí interesses, de entidades que cuidam de animais, bateu o pé, disse que é uma iniciativa boa, mas o fato é que os demais vereadores não concordaram, o mérito aí não foi acatado e também a questão da legalidade. Por que foi dado parecer contrário? Porque se trata de um projeto que gera custos ao município. Por mais que seja baixo, mas comprar uma casinha, 2, 3 para os cachorros, gera custo. E o executivo, o legislativo não pode impor isso ao executivo. Então, deve ter esse parecer aí aprovado na Câmara Municipal e esse projeto deve ser arquivado, salvo algum fato novo. Nós vamos falar agora de um outro assunto nessa semana, que foi a eleição no sindicato que representa os servidores públicos municipais. Uma eleição bastante acirrada, uma vitória aí por 29 votos do Leovanir Martins, que se reelege mais uma vez à frente do sindicato. Nós vamos ver aí uma fala do Leovanir após a vitória nesta semana na eleição para o Sindicerv. Vamos à matéria.
Os servidores públicos municipais elegeram ontem a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa. Conversamos agora com o Levanir, que foi o presidente reeleito. Levanir, qual foi a expectativa? Como que foi essa eleição para vocês? É uma eleição diferente das eleições que nós disputamos anteriormente, né? Porque tivemos 3 chapas inscritas. Esse é um fato inédito na história do nosso sindicato. E além de ter as 3 chapas, um dado muito interessante é que o debate se deu em torno das questões que envolvem os servidores propriamente dito, né? Então nós percebemos nesta eleição um clima extremamente respeituoso entre as chapas que concorreram e um debate muito forte em torno das questões que envolvem a categoria. Então na nossa avaliação, ainda que o placar final da eleição tenha sido extremamente apertado, né? Mas ele trouxe esse elemento novo desse debate muito sincero e muito honesto dos servidores com as chapas que estavam concorrendo. Eu acho que isso é um fato muito positivo porque mostra a maturidade da categoria em busca de um sindicato que realmente atenda às demandas e os anseios dos servidores municipais, né? Então esse é um aspecto muito positivo que nós vemos das eleições, né? E desse debate, de tudo isso que os servidores apresentaram, quais são as principais metas da sua gestão? Bom, aqui está mais na ordem do dia, e a gente já vem trabalhando nela, é o plano de cargos, carreiras e salários. Nós já conseguimos para a educação, já tem algumas categorias específicas que também já têm o plano de cargos, mas ainda falta para o quadro geral e para as fundações que não têm plano de cargos. Então nós estamos discutindo já com um grupo de trabalho a construção de um projeto e tão logo a legislação permita negociar com o governo para que esses projetos vão à Câmara de Vereadores para atender essa demanda. Então essa é uma das demandas. Uma outra demanda que a gente tem, que foi constatado nesse processo eleitoral, nós temos muitos setores do município com deficiência de pessoal e outros com problema de infraestrutura, né, que são ligados às condições de trabalho dos servidores. Essas demandas todas e outras que surgiram durante o processo eleitoral serão, sem dúvida nenhuma, onde o sindicato vai atuar com mais força, com mais dedicação, porque é uma ansiedade do servidor que essas situações sejam resolvidas, né? Tá certo. Muito obrigada, Levanir. Maria Fernanda Teixeira para a ETV. Muito bem, essa foi a fala do Levanir Martins, reeleito aí para administrar o Sindiserv, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa, uma eleição acirrada, 3 chapas, né, uma diferença aí de apenas 29 votos. Há quem diga que se a oposição não tivesse se dividido em 2 chapas, poderia ir até chegar à vitória. Mas o fato é que o Levanir Martins tem feito realmente um bom trabalho aí à frente do sindicato, né, e a maioria, né, seja por 1 voto ou por 29 ou por 100, a maioria na democracia sempre vence, né? E foi aí por mais 3 anos eleito para representar os servidores. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta à entrevista com o Leandro Dias, ele que vai falar sobre o PSOL aqui no doc.com. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, momento este de pré-convenções, né, nas eleições municipais, para as eleições municipais deste ano. A legislação eleitoral mudou a data, mudou o tempo de campanha. Antes as convenções começavam no dia 20 de junho e iam até o dia 30. Agora elas começam lá em 20 de julho e vão até dia 5 de agosto. Mas os partidos já estão se preparando, né, e organizando as suas chapas a vereador, os nomes aí para uma eventual disputa majoritária para a Prefeitura de Ponta Grossa. E como o telespectador, né, você telespectador do doc.com, já pôde ver e as informações em relação a outros a vários partidos, né, que compõem o cenário político aqui de Ponta Grossa, nós damos sequência hoje e nós vamos conversar com o secretário de Finanças do PSOL e também ele que é advogado e foi candidato a prefeito pelo PSOL na eleição de 2012, que é o Leandro Dias. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores do programa doc.com.
Pois é, mais uma campanha aí, batendo as portas, né? Prestes aí a começar as conversações, organização dos partidos na majoritária, na proporcional, acontecendo. Você foi candidato a prefeito, né? Teve aí uma participação levando o nome do PSOL e fazendo aí uma campanha realmente de esquerda, né? Na eleição de 2012. E eu gostaria de saber quais são os planos do PSOL para a eleição deste ano. Bem, Eduardo, os nossos planos começaram em 2012, né? O PSOL é um partido que a gente tem pouco tempo de TV. Nós temos como um princípio do partido não se coligar com partidos que nós chamamos partidos da ordem, né? E então nós estamos planejando desde 2012, porque nós tivemos um resultado significativo em 2012, né? Aqui em Ponta Grossa, seguramente nós ficamos entre as 10 maiores campanhas do PSOL a nível nacional, né? Se você pegar aí a campanha do Freixo no Rio, a campanha do nosso companheiro Roseno em Fortaleza, mais 3, 4 campanhas, daí já vem a nossa, né? Então, nós saímos muito felizes e contentes com o resultado e já projetando 2016 com a possibilidade de eleger um vereador. Então, nós estamos já desde 2012 planejando ter uma chapa completa de vereadores, né? Lançar o máximo possível de candidatos a vereadores e a vereadoras para poder atingir os 7.500 votos, que é o coeficiente, né? O necessário para eleger um, e pela primeira vez na história aqui no Paraná, ter um vereador do PSOL que faz toda a diferença, né? Os vereadores do PSOL, os parlamentares do PSOL, basta ver o nosso trabalho dos 6 deputados federais lá em Brasília, como a gente elege nossos deputados, os nossos parlamentares, por fora de qualquer lobby político, nós temos condições de colocar o dedo na ferida, né? Como alguns falam. Então, essa é a grande diferença que nós estamos nos preparando para eleger um vereador e ser digamos assim, um porta-voz dos interesses dos movimentos sociais na Câmara, que hoje faz muita falta. Quantos votos você fez na eleição passada? Eu fiz 3,89%, né, que deu 6.937 votos. Para uma campanha aí, como você declarou na época e tem declarado sem uma estrutura financeira, mas com a militância mesmo, o resultado foi positivo. Agora, você como secretário do PSOL, né, de Ponta Grossa, até a gente fez um convite até em outras oportunidades para o presidente eleito agora, né, o Guilherme Maser, engenheiro agrônomo e tal. Ele, lógico, tem as atividades dele, né, não pôde comparecer naquela oportunidade, mas a gente sempre mantém o espaço do Doc.com aberto a todos os partidos, né, e por isso até o convite para você estar aqui falando a respeito dessa questão, né. Com essa participação em 2012, tem agora o nome de pré-candidatos a prefeito, né? Alguém vai assumir o papel que você exerceu em 2012? Exatamente. Nós temos 2 pré-candidatos, né? Um é o professor Sérgio Luiz Gadini, professor de jornalismo da UEPG, qual aproveito mandar uma saudação especial. A professora Josiane Quieras, né? Que é uma professora da rede estadual, a qual nós temos muito orgulho de fazer parte do nosso partido, né? Ela tomou a decisão de entrar no PSOL naquele processo de greve do ano passado dos professores, né, do massacre do dia 29 de abril, e nós ficamos lisonjeados da decisão dela de vir para o PSOL, de fortalecer nossas fileiras e colocar o nome à disposição, né. Então nós estamos, por enquanto, decidindo no partido qual dos 2 vai ser, né, o pré-candidato. As nossas instâncias são democráticas, a gente vai debater, vai ver o que é melhor para o partido, né, o que a militância do partido entende como fundamental para uma candidatura nos representar, né, e vamos tomar essa decisão, acredito que até a primeira quinzena de julho, né, como você bem disse no começo, os prazos mudaram tudo, agora a campanha são só 45 dias, né, então ainda há um prazo para a gente debater no partido e decidir, mas a gente já está seguro que nós temos um ótimo candidato, seja o professor Gadini, que é muito
inteligente, muito atuantes nos movimentos sociais, né? Ou seja, a professora Josiane, que vem desse processo de luta dos professores aí e vai, com certeza, caso ela for a nossa candidata, nos representar muito bem nos debates. A questão aí de coligação, eu sei que o pessoal tem uma orientação até nacional, delimitando alguns partidos de esquerda também que pode coligar. Quais seriam eles? Nós temos uma resolução do Congresso Estadual e também uma orientação nacional de fazer aliança somente com partidos que compõem o campo da esquerda radical, né? Que é o PSTU e o PCB. E nós estamos mantendo diálogo com os companheiros, agora tem, né, o PSTU em 2012 não existia aqui em Ponta Grossa, agora ele tem. E o PCB até tinha em 2012, mas era um PCB que não, à época não era assim ligado à sua história, não era, digamos assim, não tinha identidade de PCB, né? Mas agora estão uns companheiros bem legais lá, o professor Eugênio, o Regis, enfim, que nós estamos mantendo um diálogo. Por enquanto não conseguimos alinhavar alguma coisa, até porque nós temos uma concepção da eleição que ela é uma tarefa militante também, né? Nós temos que participar da eleição de forma bem organizada, bem elaborada, para defender o nosso programa, para avançar o partido, né? E eles têm uma concepção de eleição um pouco diferente, então com eles é mais devagar mesmo, né? Nós respeitamos, enfim, e ficamos no aguardo deles aí tomar uma posição. Esse independente de coligação, o projeto do pessoal vai permanecer, ter um candidato a prefeito e apresentar uma chapa a vereador. Exatamente, até porque tempo de TV, a coligação com esses partidos não agrega, né, muito tempo de TV, porque eles não têm representação no Congresso. Quanto tempo de TV você teve na eleição de 2012? Eu tive 2 minutos na divisão do 1/3, que é igual, né, e ganhei mais 9 segundos na representação, daí que eram a época 3 deputados federal. Ah, sim. Só para o telespectador lembrar, né, que o tempo de televisão dos partidos ele acontece de acordo com o número de deputados federais que se tem, logicamente, na Câmara Federal. Então, você ficou com 2 minutos e 9 segundos e conseguiu aí levar a mensagem. Deve ser um espaço mais ou menos nesse mesmo tempo para a eleição deste ano. Então, ele vai diminuir. Primeiro ele vai diminuir para todos, né? Não vai ter naquele bloco político a campanha de vereador. Vai ser só de prefeito agora, então naturalmente vai diminuir. E também o nosso tempo vai diminuir ainda mais porque foi aprovada a lei da mordaça, né? Que é a lei que o PMDB, o PT e o PSDB aprovaram para retirar o Marcelo Freixo dos debates no Rio de Janeiro. Que o Marcelo Freixo, essa eleição, ele entra para ganhar a Prefeitura do Rio. E se antecipando a isso, os grandes partidos, PMDB, PSDB e o PT também aprovaram a lei da mordaça, que nós manifestamos nosso repúdio. O que é? Em 2012 eu tive 2 minutos, porque ele pegava 1/3 do tempo e dividia igual. Agora é 1/9. 1/9 do tempo divide igual, ou seja, vai diminuir drasticamente, né? E daí o restante, fora esse 1/9, é em torno de quantos deputados federais os partidos ou a coligação têm. Então, os tempos de TV, regra geral, vão diminuir para todos, só que para nós ainda mais por conta dessa questão, né? E a questão também, parece-me que se não tiver um número certo, um número X de deputados, não participa de debates. A emissora não é obrigada a convidar. Essa lei da mordaça, né, que a gente vem repudiando, o pessoal, inclusive, protocolou um pedido no STF para julgar inconstitucional essa lei, né? Porque a Constituição prevê a pluralidade. Agora, o partido ou coligação que lança candidato majoritário, para poder ter direito a participar do debate, ele tem que ter 9 deputados federal, né? Não era como na lei antiga, como em 2012, por exemplo, né? Que se o partido ou coligação tivesse um membro no Congresso Nacional, seja senador ou deputado, era obrigatório a TV convidá-lo para o debate, né? Assim como o rádio, etc. Por isso que as TVs nos convidavam, né? Porque nós temos clareza que somos persona não grata no debate, né? Que afinal de contas a gente coloca o dedo na ferida, em alguns lugares inclusive a gente denuncia o papel da mídia, né? Como responsável por a eleição virar assim, no primeiro turno já um segundo turno antecipado, né? Ficam só cobrindo 2 candidatos. Enfim,
Mas nós vamos buscar alternativas aí para conseguir furar esse bloqueio. E vocês têm chapa hoje para vereador, no caso de Ponta Grossa, são 35 candidatos, né, sendo aí 11 mulheres. Vocês têm chapa completa, pretendem ter? Como está essa situação majoritária? Aliás, proporcional. Proporcional, exatamente. A nossa meta é ter chapa completa, né? Desde quando terminou a campanha em 2012, nós fizemos essa avaliação, que com a nossa média de votação, que foi à época 280 votos, que se a gente manter essa média numa chapa de 30 ou 35 candidatos, nós vamos eleger um vereador esse ano, né? Então nós estamos debatendo no partido, incentivando companheiras, porque é só desta forma que nós vamos conseguir eleger um vereador, tendo chapa completa, né? Chegando ao coeficiente, que é lá, estima-se em 7.500 votos para a coligação ou partido eleger aí um vereador. A segunda cadeira vem aí, logicamente, depois, né, de um determinado voto, estima-se aí algo em torno de 12.500, 13.000 votos para 2 cadeiras, né? Aí depende, logicamente, do desempenho de todas as coligações. Mas o projeto, então, é eleger um vereador e pela primeira vez ter um vereador aqui em Ponta Grossa do PSOL. Pela primeira vez na história no Paraná. No Paraná. Né? Eleger um vereador do partido no Paraná pela primeira vez, né? O partido ele foi fundado quando mesmo? O partido foi fundado em 2004, 20 de junho de 2004. Certo. Daí coletou assinaturas. Está quase fazendo aniversário. Isso. Dia 20 agora. 20 já vai para 12 anos. 12 anos, 2004, 12 anos de luta e ainda não elegeu um vereador no Paraná. Pode ser a primeira aqui em Ponta Grossa. Exatamente. A gente está entusiasmado com essa possibilidade, né? Porque nós entendemos que é fundamental um mandato do PSOL ou um mandato da esquerda radical, porque naturalmente vai fortalecer a luta dos movimentos sociais, né? Que através que nós entendemos que a política ela só faz sentido se for construída através de coletivos, né? Coletivos do movimento estudantil, coletivo no movimento sindical, porque sozinho não se faz nada, né? Não se tem heróis, não se tem política que se faça em torno de uma pessoa. Certo. E como que vocês verem esse cenário nacional aí, né? Toda essa questão envolvendo o impeachment da Dilma, ela afastada agora, pedido de prisão para os líderes, cúpula do PMDB, que pelo menos a gente olhando de longe, logicamente acompanhando os principais jornalistas que dão as informações lá de Brasília, a gente vê que quem articulou realmente a saída da Dilma chama-se Eduardo Cunha, né, juntamente aí com o Temer, né, o que a gente vê e o que a gente entende que aconteceu. Mas como que vocês, né, do PSOL, têm uma visão desse momento aí pelo qual o país passa? Olha, Eduardo, primeiro, uma coisa que a gente já denuncia nas campanhas, né? Se você tem uma campanha que gasta, por exemplo, como teve aqui em Ponta Grossa, os candidatos, os 3 maiores, gastaram 10 milhões praticamente na campanha, você tem muito lobby em torno das campanhas. Então é natural que uma empresa que põe 1 milhão, 10 milhões, ou como teve na campanha da Dilma, teve banco que colocou 20 milhões, teve empreiteiro que deu 30 milhões. Essas pessoas que trabalham na lógica do lucro a cada segundo, não vai ser na campanha que eles vão ficar bonzinhos, então eles fazem investimento, né? E depois vão cobrar fatura. Então nós não vemos como algo assim, não nos surpreende o que está acontecendo em Brasília. Por quê? Porque as campanhas já demonstram o que elas vão ser quando chegar lá, né? Então, essa questão, por exemplo, a Dilma gastou 358 milhões de reais, né? O Aécio vem em segundo ali com 290 milhões e a Marina algo em torno disso. A mesma empreiteira envolvida na Lava Jato, as mesmas empreiteiras, doaram para a Dilma, doaram para o Aécio e doaram para a Marina. Ou seja, qualquer um dos 3 que entrasse estariam dentro do esquema, né? Digamos assim. Então, claro que é chocante, né? Cada vez que você abre o jornal tem um escândalo de corrupção, né? O nosso país é um país belíssimo, de riquezas naturais incríveis, né? É um país assim que nós temos tudo aqui, uma agricultura pujante, a mineração, etc., né? E a classe política, digamos assim, ofusca todas as nossas qualidades, né? E é lamentável nós termos, por exemplo, o Eduardo Cunha, ele está afastado, mas ele continua
controlando uma massa de 200 deputados que não consegue avançar o processo dele no Conselho de Ética. Já é histórico, né? O prazo que está se desenvolvendo ali, o processo dele na Comissão de Ética, são manobras atrás de manobras. Só para começar o processo, né, do Eduardo Cunha na Comissão de Ética, demorou 15 sessões. Nas 14 primeiras ele apresentou, digamos assim, ele apresentou aquilo que a gente chama de exceções dentro do regimento que davam a ele o benefício que nada mais é do que empurrar para frente, né? Contando que, de repente, a mídia focasse em outra coisa e ele saísse do foco central. Então, nós do PSOL estamos combatendo esse processo, estamos denunciando, a gente fala com muito orgulho do Ivan Valente, nosso deputado federal, Chico Alencar, que vem se destacando, né? A Luísa Arundina, que agora entrou no PSOL também. A nossa bancada está lá atuando com muita contundência para derrotar esse processo de corrupção que quase que se institucionalizou, praticamente se institucionalizou, né? Porque saiu o PT, agora a gente está vendo que saiu o PT, não, o PT está um pouquinho de fora, né? Eu creio que a Dilma vai voltar, porque o Temer eu costumo dizer, Eduardo, que quando a gente dividiu os timinhos lá na Várzea, cada um marcava um, tinha um que ninguém marcava. Falou, não, isso daí se a bola for nele, ele vai, né, se atropelar sozinho. A natureza cuida. Exatamente, a natureza cuida. O Temer era um cara assim, mas mais alguns meses de governo ele vai, ele mesmo se enforcar, porque, como ele disse que ele é acostumado a lidar com bandido, só que quando os bandidos estão fora do controle, nem ele vai conseguir controlá-los, né? É uma situação realmente aí que a gente observa daqui, sem poder fazer nada, na verdade, mas que a cada dia vem, talvez, a atuação da Polícia Federal que seja surpreendente, porque imagina-se que isso não é de hoje que acontece em Brasília, né? Mas agora, neste momento, as coisas estão vindo à tona, né? E tem uma ameaça velada do Eduardo Cunha falando, né, que se ele for preso, ele vai ser as mães das delações, né? Imagine o que o Eduardo Cunha pode trazer à tona, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos lá em Brasília. Aqui em Ponta Grossa nós vamos continuar levando as informações dos partidos, o que cada partido está fazendo, porque você, telespectador, você, eleitor, vai às urnas no dia 2 de outubro eleger aí os próximos 23 vereadores da Câmara Municipal de Ponta Grossa e o próximo prefeito, logicamente, aqui do município. Gostaria de agradecer você, Leandro, representando aí o PSOL, né, levando as informações aí para o telespectador do doc.com. O agradecimento é nosso, Eduardo, pelo espaço. Um grande abraço a todos que nos assistem nesse momento e esperança, né? Esperança por dias melhores e deixe o sol entrar. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o Leandro Dias, ele que é secretário de Finanças do PSOL, né, e também aí é advogado e foi candidato a prefeito em 2012 pelo PSOL, obviamente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta numa conversa com o vereador Altair Nunes Machado. O Taíco veio falar para a gente a respeito de alguns projetos na Câmara Municipal de Ponta Grossa e também a situação de Uvaranas, onde ele atua. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Agora vamos falar a respeito da atuação, né, do parlamentar que representa aí a região de Uvaranas na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que é o vereador Altair Nunes Machado, o Taíco, ele que é do PTN. Boa noite, Taíco. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Pois é, essa questão aí envolvendo Uvaranas, sempre quando se fala no bairro de Uvaranas, e é um bairro que está aí crescendo bastante, né, por conta do hospital regional, por conta das universidades que lá estão instaladas, né, temos investimentos supermercadistas também naquela região, e tem aumentado bastante, sem falar nos novos núcleos, né, que tem ali naquela região de São Martim, Lagoa Dourada, depois do núcleo da Alcool ali. Mas sempre quando a gente fala lá, e agora até aumentando esse fluxo de veículos, a gente fala na Avenida Carlos Cavalcante, que teve uma revitalização
né, há algum tempo, né, no governo passado, mas que no momento precisa de novos investimentos. E eu gostaria de saber de você, que está lá, até você tratou esta semana na Câmara Municipal, da questão da Carlos Cavalcante. Como que está essa questão da avenida e o seu trabalho para tentar interferir e melhorar a estrutura ali da Carlos Cavalcante? É verdade, Eduardo. 3 anos e meio já de mandato e nós usamos a tribuna quase que todo mês, cobrando a questão da Carlos Cavalcante e a questão de Uvaranas. Você bem falou, um dos maiores bairros da cidade de Ponta Grossa, dali do antigo Big para lá, ele se compor todas as vilas, ele dá em torno de 100 mil habitantes, porém sem estrutura. E o que é mais importante, a única via, que passa, segundo pesquisas da própria universidade, mais de 30 mil veículos por dia, cada vez mais saturada, cheia de buracos, e nós acompanhamos todos os dias uma quantidade grande de acidentes que existem naquela região. E o binário, né, que foi da gestão passada, parou no espaço, não foi terminado, e agora o prefeito Marcelo Rangel já está revitalizando o binário, mas não é suficiente, Eduardo. O binário é a rua que passa por frente do quartel, tem a Carlos Cavalcante, tem um espaço até a entrada do quartel. Exato. E tem uma rua que passa ali que seria aberto, que eu lembro que o projeto era até que o município, em contrapartida, né, usar aquele espaço, fizesse algumas casas ali para militares e tudo mais. Esse projeto ele não foi para frente, está parado, como que ele está? Não, é verdade, foi feita uma troca com o Exército, né, por algumas casas para os oficiais, e em um certo tempo a construtora não terminou essas obras e ele parou. Mas está sendo terminada, eu já acompanhei, inclusive agora passei a vi que já estava. Mas não é suficiente, Eduardo. A quantidade de veículos, como eu disse para você, muito grande, e os ônibus articulados, uma quantidade grande que vai para aquela região, não é suficiente para fazer o retorno. Então, na verdade, o que nós cobramos é a revitalização da Carlos Cavalcante. No dia último 19 de maio, o governador esteve aqui na cidade de Ponta Grossa, na Câmara Municipal, e anunciou 11 milhões para a pavimentação. E o secretário Dailton foi bem claro que parte dessa verba seria destinada para Carlos Cavalcante. A revitalização. Muitos buracos, aquele canteiro central causa muitos acidentes, e aquilo que você falou, liga 10 instituições de ensino, 2 faculdades, universidades, hospital regional. Foi agora recentemente implantado as maternidades, 32 leitos, mais 10 UTIs. Então é uma quantidade muito grande de veículos, inclusive os SAMUs, né, que usam aquela via, que está totalmente congestionada. Talvez quem passa, né, pela Carlos Cavalcante vê que, como tem um fluxo grande de ônibus, né, principalmente perto aos pontos de ônibus, onde o ônibus para e sai, ele afunda, né, ele chega a afundar o asfalto e precisa realmente de uma recuperação meio que permanente ali, né, e logicamente a administração atual, ela recuperou, e é preciso salientar, a Visconde de Mauá, né, em oficinas, né, principal corredor de entrada da cidade, né, fez o recapeamento, questão de iluminação, questão de paisagismo, né, está começando tudo por lá e está realmente recuperada. Questão da Visconde de Itaunay também, né, passa em frente à prefeitura, quem passa aí no trânsito diário viu que foi recuperado, ficou um bom trabalho. Talvez agora seja a hora da administração, né, focar aí as suas prioridades para Carlos Cavalcante. É verdade, Eduardo. A Visconde de Mauá é uma entrada da cidade, entrada da capital, enfim, toda a entrada. A Visconde de Itaunay é uma via de bastante movimentação. Importantíssimo o trabalho que foi feito. Mas eu só cobro, veja bem, a situação que se encontra hoje. Então, mais do que nunca, eu acredito que seria até mais interessante fazer a Carlos Cavalcante, né, que de repente outras vias. Mas eu tenho certeza absoluta que aí com essa verba que já foi destinada, vai ser feita essa recuperação, dando uma condição maior para os moradores daquela região. E o que influencia até, Eduardo, você veja, até na questão imobiliária. Hoje muitas pessoas, quando vão comprar uma propriedade, hoje nós temos quase 1.440 propriedades novas para vender no bairro de Banana. Elas pensam muito bem devido a essa questão viária que é a Carlos Cavalcante. A questão logística, né? Logística, deslocamento, chegar e tudo mais. E essa questão ali, teve um tempo
em que se falava de transformar em mão única, né? É verdade. Essa via. Muitos comerciantes ali da avenida até não gostaram da iniciativa, porque daí o fluxo é diferente, o outro fluxo que volta, né? Embora, né, a Dom Geraldo Pelanda também esteja tirando parte, né, desse fluxo que antes só vinha, porque tem um trecho da Carlos Cavalcante que realmente só vai, né, e a Dom Geraldo Pelanda vem. Mas depois daquele ponto ali, depois do chafariz, né, são duas, vai e vem, né, É verdade. mão dupla. Mas essa ideia parece-me que foi abortada, não se fala mais em mão única. É verdade. Isso foi no governo passado, que a Carlos Cavalcante desceria até o posto BV, até o posto Boa Vista, lá no bairro de Varandas. E de lá, quem vinha, né, no sentido bairro centro, voltaria pelo binário. Né? Isso, com certeza, no outro governo já foi abortado. E mais uma coisa boa que foi feita, Eduardo, foi a Rodrigo Otávio. A Rodrigo Otávio foi totalmente restaurada. Inaugurada recentemente. Recentemente, isso aí já conseguiu tirar um fluxo muito grande da Carlos Cavalcante, mas tira do lado esquerdo da Carlos Cavalcante. E com isso também, você sabe, tem a localização de uma grande empresa lá que emprega mais de 1.500 funcionários, que também tem um fluxo muito grande de veículos e principalmente caminhões. Esse é o que mais é complicante na situação do sistema viário de Varandas. A quantidade de carretas, em torno de 100 carretas que passam por dia naquela região. Pesado. Tráfego pesado, que saem hoje, claro, contorno leste saído Castro e também contorno leste saído Curitiba. E a questão da segurança lá, como que está, Tarico? É uma cobrança nossa, Eduardo, também, muito grande, por ser um bairro grande, um bairro separado do centro da cidade. Nós cobramos um posto da Polícia Militar. Isso eu venho fazendo desde o início de 2013. Não pode, Eduardo, um bairro do tamanho de Uvaranas, como eu disse para você, com várias instituições, várias empresas, aí quase 100 mil habitantes, não tem um posto da Polícia Militar. É uma dificuldade muito grande. Agora, recentemente, implantada mais 1.127 casas lá do Costa Rica, tem mais 400 casas do Panamá, 400 casas do Londres, 600 casas do Lagoa Dourado. Aquilo é uma verdadeira cidade que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, a segurança ficou muito frágil. E hoje os meliantes assaltam o comércio tipo posto de gasolina, supermercado, farmácias, com uma facilidade muito grande. Ontem, na quarta-feira, 11 horas da manhã, foi assaltada uma distribuidora de bebidas naquela região, próximo lá da unidade de saúde, e os meliantes saem tranquilamente para Itaiacoca, saem para o contorno leste, sem problema nenhum. Então, é uma cobrança muito grande e eu já vi que foi sinalizado positivamente que, com certeza, vai ser implantado um posto da Polícia Militar e eu vou estar, com certeza, cobrando isso. Já conversou com o Major Edmauro sobre já conversamos essa com o situação? Major Edmauro, também com o secretário de Segurança, Ari Lovato, que se propôs a colocar mais câmeras. Essas câmeras têm intimidado bastante a ação dos meliantes. E o Major Edmauro nos confirmou que vai colocar mais vezes o módulo móvel. Ah, sim, porque se o custo, de repente, para manter uma base, né, construída lá, de repente pode ser alto, não pode não acontecer no momento, mas o módulo móvel, ele pode estar lá de forma mais frequente. Já está fazendo isso, está colocando aí ao longo da Carlos Cavalcante. Nós pedimos também para ele localizar mais ele lá no Costa Rica, porque a incidência maior de roubo de transporte coletivo está lá. E já é uma coisa boa. Mas eu diria para você, Eduardo, que os tempos mudaram, né? Antigamente os governos acharam que os módulos fixos não eram interessantes. Hoje eu diria para você que mais do que nunca da necessidade que tem, porque queira ou não queira, os meliantes sabem que existe uma viatura e dois policiais no posto militar. Então vai, com certeza, pensar duas vezes para cometer os delitos. Tá certo. Me fala um pouco, Taico, em relação a esse projeto que você deve apresentar na Câmara Municipal, que diz respeito aí aos terrenos baldios, né? Um problema que aflige, creio eu, não só Ponta Grossa, mas várias cidades aí, a especulação imobiliária, né? De repente aí um investimento e o proprietário acaba deixando aquele terreno virar, né? Com mato, entulho, né?
Conta um pouco desse projeto que você pretende apresentar. Principalmente na nossa região, Eduardo, a região de Uvaranas, ela sempre foi uma região rural. E hoje, claro, tem um crescimento expressivo, mas uma quantidade muito grande de lotes vazios e, claro, sem a limpeza necessária. E com isso causando vários problemas para os vizinhos, para os moradores, né? Os bichos peçonhentos, cobra, aranha e até hoje a infestação dos mosquitos da dengue, que nós sabemos que é uma coisa bem atual. Então, já existe esse projeto, nós votamos em março esse projeto de autoria do Executivo, que cobra dos proprietários que façam a limpeza desse terreno. Caso não seja feita a limpeza, paga-se uma multa de R$400 e na reincidência paga até R$800. Foi feita uma parceria com a PGA, a empresa concessionária de lixo da cidade de Ponta Grossa, e ela vai fazer a limpeza desses terrenos. E o nosso projeto, nós sabemos que existe já o projeto votado, sancionado, porém não tem fiscalização. Então eu estou fazendo uma emenda nesse projeto, que nós vamos colocar uma placa adesivada, né, uma placa de 1 metro por 1,20 m, nos terrenos, interditando esse terreno, né? Esse terreno está interditado. E o proprietário tem que, num prazo de 30 dias, procurar providências até a prefeitura e que ele seja limpado esse terreno. Se for limpado no prazo de 30 dias, e fica interditado esse terreno. Então, qual é a vantagem desse projeto, Eduardo? Aquilo que eu falei para você, nós não temos fiscalização, muito pouca fiscalização em tudo na cidade de Ponta Grossa. Com isso, os próprios vizinhos vão avisar o proprietário, que de repente mora no litoral ou em qualquer outra localidade fora da cidade, que o terreno dele está interditado. Ele vai vir correndo tudo, vai limpar esse terreno, ele vai vender esse terreno ou de repente construir. E com isso trazendo progresso para a nossa cidade. Ah, sim, porque a gente vê aí vários vazios urbanos, como a gente chama, né? A cidade vai crescendo, você deu um exemplo, todos aqueles núcleos, né, que foram instalados lá depois do Lagoa Dourada, né? E realmente alguns espaços que poderiam ser ocupados mais na região central, onde tem estrutura, fica aí de posse da especulação imobiliária. E tem gente que, lógico, isso pode ser feito? Pode, mas então que cuide, né? Deixe limpo e não cause transtornos aos vizinhos. Já existe uma lei, né? Aquele terreno que está sem benfeitoria já paga uma taxa maior de IPTU. Que é o IPTU progressivo, Progressivo, né? Exatamente. Então, é aquilo que eu falei, não somos contra quem tem as propriedades. Pode ter as propriedades desde que mantenha limpo, não causando transtornos para os vizinhos e muito menos para toda a cidade de Ponta Grossa. Tá certo. Aproveitando a sua presença aqui, Taíco, no programa, e já que estamos em ano de eleições, você está no PTN, nós sabemos que o PTN, né, que tem aí à frente o coordenador, o presidente estadual do partido, Eliseu Chociai, que tem feito uma organização, né, não de hoje, mas há alguns anos já, desse grupo aí do PTN. E como que vocês estão preparados aí para enfrentar mais uma campanha aí que se aproxima? É verdade. Eu quero até cumprimentar o nosso presidente, Eliseu Chociai, faz um trabalho muito bom, como você falou. Nós trabalhamos o ano inteiro, nós não trabalhamos só em épocas de eleição. O partido está bem montadinho, nós temos 35 candidatos, todos com condições tranquilamente, de repente, de conseguirem o seu pleito. E uma organização total, todos os meses nós temos reuniões, vamos tentar uma reeleição, sim, né? Nós tivemos lá 3 anos e meio, 4 anos, fizemos um trabalho sério, um trabalho em prol da população. E espero que, de repente, eu esteja mais 4 anos para poder ajudar aí a cidade de Ponta Grossa. Tá certo, então. Vou agradecer aqui a tua presença, levando informação. Né? A gente procura dar espaço aqui no doc.com para as várias lideranças, né? Os vários representantes aí da população no poder público, levando a informação, o seu trabalho na Câmara Municipal. Nós entrevistamos hoje o Leandro Dias, que é do PSOL, foi candidato a prefeito, tem uma organização também, né? Tem que dar aí vez e voz, né? E o doc.com se presta a esse tipo de trabalho, de levar, né? E logicamente quem tira juízo de valor e quem avalia se o trabalho está sendo bem ou mal feito é o telespectador, que é o eleitor de Ponta Grossa, né? Mas eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no doc.com. Obrigado, Eduardo, sempre à disposição.
Tá certo, então, esta foi a entrevista com o Altair Nunes Machado, Taico, vereador pelo PTN. Com isso nós encerramos o programa Doc.com de hoje. Você que quiser rever o nosso programa, de repente pegou aí no final, né, pode entrar lá no www.youtube.com/programa DocCom. E você pode se inscrever no nosso canal, inclusive, né? Tem o link lá para se inscrever, é fácil, é só fazer ali, deixar o seu contato, que todas as atualizações, né, do nosso canal vão direto aí no seu e-mail, você pode assistir a hora que você quiser, né, a hora que tiver um tempo, se de repente perdeu aí as exibições aqui na TV Educativa, né? Também temos aí o nosso blog, né, o www.blogdodoc.com, onde você confere as informações da política e do cotidiano de Ponta Grossa aí diariamente, né? E também tem o contato, que é o programa doccom@gmail.com, nosso e-mail, você manda lá sua crítica, sua sugestão, quem você quer ver, de repente aqui no doc.com, né, que nós vamos estar atendendo aí na medida do possível, né? Nós vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.